Sem entrar no mérito da compra do avião novo, o presidente Lula volta e meia é criticado por conta das inúmeras viagens ao exterior. Cá entre nós, a mesmíssima crítica que enfrentou seu antecessor e oponente, Fernando Henrique Cardoso. Deu para notar uma mudança no foco de interesse da política externa pela concentração agora em países árabes e africanos. Mas os métodos de execução da política externa são semelhantes e sugerem uma prática moldada pelos mesmos executores, os diplomatas que representam o Brasil independentemente de quem está no momento no poder. O que se negocia lá fora normalmente tem reflexos diretos nos interesses internos do país, especialmente os econômicos. Mas como interpretar a insistência da diplomacia brasileira em um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Para ficar por dentro disso tudo, só com a ajuda dos especialistas estudiosos das relações exteriores. João Pontes Nogueira, economista com pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Denver, nos Estados Unidos, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Clóvis Brigagão, cientista político com título de notório saber em relações internacionais pela Universidade Cândido Mendes, onde ele é o diretor adjunto do Centro de Estudos das Américas. Williams Gonçalves, doutor em Sociologia e professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense. Eu vou começar justo com você, Williams, em relação à disciplina, porque normalmente a gente tem aquela ideia de quem faz política externa é aquele sujeito que foi fazer uma espécie de mestrado no Instituto Rio Branco, né? Se formou no Itamaraty. Essa disciplina existe, então, para quem e por quê? A disciplina Relações Internacionais. Isso. Olha, o estudo de relações internacionais no Brasil, ele é relativamente recente, né? Existem algumas instituições mais antigas, algumas que datam dos anos 70, o INB, a PUC do Rio de Janeiro, com uma pós-graduação nos anos 80, mas foi no início dos anos 90 que se deu um crescimento numérico bastante expressivo por todo o Brasil. Cresceu o número de faculdades destinadas ao estudo das relações internacionais, não é? Acredito que isso seja um reflexo do processo de globalização, de uma intimidade cada vez maior com o que se passa no exterior, uma preocupação cada vez maior, influindo nas relações sociais. Agora, na verdade, os meus colegas podem me corrigir, todos eles convivem no mesmo ambiente acadêmico, não é? Nós não temos um mercado de trabalho... Quero que eu ia até perguntar. Exatamente, nós não temos um mercado de trabalho que seja receptivo ao graduado em relações internacionais. A pessoa se forma em relações internacionais? Se gradua em relações internacionais, não é? Quer dizer, na verdade, as pessoas que se graduam, elas trabalham em várias instituições, elas vão procurando usar, não é, esse cabedal que adquirem com os estudos universitários. Mas nós não temos um mercado de trabalho específico, não é? A diplomacia não absorve, não pode absorver. Até porque, me parece, eu perguntaria isso para o João Pontes, que para ser diplomata tem que obrigatoriamente passar pelo Instituto Rio Branco, não é isso? Que admite pessoas de todas as formações de graduação e são 2 anos, parece que é uma espécie de mestrado, né? Hoje em dia o Rio Branco já tem essa qualidade de mestrado profissional, até ele confere esse título. Antigamente era mais uma especialização, agora é um mestrado. Você tem que ter a sua graduação, 4 anos, e para poder fazer o concurso e se especializar. E nessa questão de mercado, como é que você vê isso que o William já levantava? Assim, eu acho que a multiplicação dos cursos responde a uma necessidade por certas habilidades dos profissionais para lidar com questões internacionais, seja na área do comércio, na área do planejamento das empresas, ou atuação mesmo no governo federal, não só na área do Itamaraty. Então, eu acho que as relações internacionais estavam muito restritas à diplomacia, basicamente, durante muito tempo, mas em função de uma série de mudanças que aconteceram no mundo, você tem cada vez mais instituições e órgãos, empresas
que tem que lidar muito com agentes parceiros, negociar com pessoas e entidades que estão lá fora. E, nesse sentido, o profissional de relações internacionais tem um conhecimento, um plus, né, um conhecimento a mais que o profissional nas áreas tradicionais normalmente não tem. Teria só pela prática. Ô, Brigagão, do ponto de vista do continente nosso, essa prática é semelhante em relação a outros países? Nós estamos atrasados? Como você cotejaria isso na nossa formação específica? Bem, em primeiro lugar, eu queria fazer um pequeno preâmbulo, porque o William, como ele disse que ouviu, nós chegamos atrasados a essa área de relações internacionais, mas a partir dos anos 90 houve um boom. Eu acabei de fazer um estudo, que eu criei inclusive um diretório. Nós temos hoje cerca de 60 cursos de graduação, além dos cursos de pós-graduação, mestrado, e 2 apenas doutorados no Brasil, muito pouco, mas isso já significa um avanço. Mas o fato é que nós temos uma grande diversidade na grade curricular, atendendo até especificidades regionais. Eu me lembro, gosto sempre de citar um curso que tem no Paraná, que é voltado para o agronegócios, relações internacionais, dá aquela base, mas depois é todo voltado para o agronegócio, porque a região é voltada para o agronegócio. Então, eu acho isso interessante. Na Bahia, por exemplo, há 2 cursos, e um é muito voltado para o turismo, para a percepção das relações internacionais na base talvez do turismo, atendendo até a região que não atende, mesmo. Geralmente, não atende, vamos dizer assim, uma visão mais clássica de relações internacionais, que é aquela visão da teoria, da policy, da política. Mas é o Brasil, é um pouco essa visão mais, assim, vamos dizer, mestiça das relações internacionais e que traz essa riqueza. E existe mais ou menos mais de 10 mil graduados e que vai diversificando, porque veja você, da mesma maneira que o João e o William colocaram, nós tínhamos apenas o Itamaraty. Mas hoje nós temos o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem um departamento de relações internacionais que faz negócio com o mundo todo. Nós temos o Ministério da Agricultura, que criou esse ano, desde 2004, mas esse ano que está funcionando, um departamento de relações internacionais. Nós temos o Ministério da Fazenda, o Banco Central, nós temos o Ministério do Planejamento. O próprio Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos a própria presidência, o Ministério de Ciência e Tecnologia, além de toda essa estrutura das federações de indústria, das federações de comércio, da Confederação Nacional de Indústria. Portanto, foi ampliando, além do que um outro campo de absorção dessa mão de obra, que ainda é bastante grande, mas ainda o mercado não absorve, são as relações federativas dos estados. Eu estou completando também outro estudo das relações federativas dos estados, capitais e municípios. Dos 27 estados, nós temos 19 que têm secretaria e assessoria de relações internacionais. E as capitais e municípios. Por exemplo, visitei agora o Vale do São Francisco, no interior entre Bahia e Pernambuco, o chamado semiárido. Várias cidades têm um órgão, uma assessoria, ou de comércio exterior, comércio internacional, ou de relações internacionais. De certa maneira, você já não está sendo tão pessimista que vai quanto estavam absorvendo cada vez mais, por exemplo, os que se formam nas universidades na Bahia, né, no Jorge Amado e na outra, IBS, eles vão para essa área. Eles não necessariamente vão mais para o Itamaraty, mas vão para a área do comércio, vão para a área das relações federativas, ou mesmo, coisa que o Brasil também não tinha muita tradição, ocupar lugares na área internacional. Se você falou que é a região, a Argentina é muito mais avançada que o Brasil, a Argentina tem muito mais pessoas ocupando lugares nas organizações internacionais que o Brasil, o México, sem falar, por exemplo, no caso da Índia, que tem 30 vezes mais funcionários internacionais que o Brasil. Bem, aí nós já estamos indo para o mundo. Deixa eu dar só uma freada aqui. Mas o Brasil vai acompanhando pouco a pouco a nossa maneira, essa inserção internacional. Deixa eu voltar um pouquinho para o Brasil e cair lá para o outro ponto, para o Williams, outra vez, em relação à nossa tradição. A gente tem não só o Instituto Rio Branco,
pelo nome, né, do Barão do Rio Branco, mas como uma marca de uma diplomacia. Nós podemos dizer que existe uma diplomacia com alguma característica nacional brasileira, alguma tradição? Vocês têm essa visão? Indiscutivelmente, indiscutivelmente. A diplomacia brasileira é uma diplomacia das mais respeitadas em todo o mundo. É uma diplomacia que tem um alto grau de credibilidade. Veja, nós estamos entrando no mérito das políticas que estão sendo executadas. Eu estou falando da qualidade da diplomacia, né? O nosso corpo diplomático, ele tem a perfeita consciência de que serve o Estado e não os governos. Os governos são transitórios, os governos mudam, as políticas são alteradas, não é? Então, o Barão do Rio Branco continua sendo assim o patrono, o ícone da nossa diplomacia, porque ele era um monarquista que foi para o exterior, solidário com Dom Pedro II, não se conformava com a República e, no entanto, serviu ao Estado republicano como nenhum outro, né? Então, a nossa diplomacia tem essa característica, tem essa tradição. Independentemente das convicções pessoais dos nossos diplomatas, todos estão imbuídos desse sentimento de que devem servir o Estado. Então, isso nos dá uma credibilidade diplomática verdadeiramente ímpar. Bem, já que a gente conseguiu definir aí a existência dessa função da disciplina e da característica de uma diplomacia própria, nós vamos dar um intervalo e depois voltamos já vendo como é que isso se aplica na prática, na execução das políticas de interesse do país. Até já.